Olá, sejam muito bem-vindos, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Hoje é um dia especial porque este é o dia que o Senhor fez para você. Que o Senhor te abençoe grandemente e nós vamos ouvir agora mais uma ministração da Palavra de Deus que está no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 38 e 39, que nos diz o seguinte: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Bom, nós sabemos que esse é o chamado desafio do Carmelo, onde Elias desafia os profetas de Baal, que na verdade eram 850 profetas. Eram 450 homens de Baal e 400 da sua consorte ou a deusa chamada de Azerá ou Astarote, que era chamada também de poste-ídolo. Consorte, só para vocês terem uma ideia, é esposa. E no caso de Baal, era Azerá ou Astarote, era a esposa de Baal. Bom, então quando esse texto ele fala a partir do momento em que Deus derrama fogo sobre o altar erguido ali no Monte Carmelo. Eu não vou mais falar sobre esse altar, porque nós falamos sobre isso na semana passada, sobre onde nós ministramos sobre a questão da importância do altar em nossas vidas. Mas nós precisamos compreender como Elias e o povo de Israel chegou neste momento. Tudo começa quando em 1 Reis, capítulo 17, quando Deus levanta Elias para profetizar na cidade de Samaria, onde habitava o rei Acabe e a rainha Jezabel. A Bíblia diz que esses dois reis de Israel, o rei e a rainha de Israel, eram reis ímpios. A Bíblia diz que eles cometeram impiedades de tal modo que isso atraiu a ira de Deus. Eles não agradavam a Deus. E Deus levanta Elias, Elias vai até lá e diz o seguinte: não haverá chuva sobre Israel segundo a minha palavra. Isso é muito interessante, porque isso mostra que Elias era um homem de coragem. Porque quando muitos dos profetas já não tinham mais coragem de dizer que era do Senhor, ou por causa da perseguição, ou por medo da represália, Elias batia no peito e dizia: eu pertenço a Deus. Muitos dos servos de Deus estavam com medo da perseguição. E Deus levanta Elias como um atalaia para aquele povo, para sinalizar que Deus ainda era Deus de Israel. E Elias começa o seu ministério profético, onde muitos já não se sentiam encorajados a batalhar as batalhas do Senhor. E nós aprendemos que Elias diz para o rei Acabe assim, que não haveria chuva em Israel segundo a minha palavra e não segundo a palavra de Deus. Hoje muitos poderiam pensar, muitos acabam pensando assim, mas que profeta arrogante! Como pode um homem dizer que não haverá chuva em Israel segundo a minha palavra? Ele tinha que dizer era segundo a palavra de Deus. Mas o texto nos mostra a riqueza da comunhão entre o profeta e o Senhor. Porque Elias era um homem de uma comunhão tamanha que, ao ponto dele dizer que era segundo a palavra de Elias, e o nosso Deus assinar embaixo. É como se Deus desse um cheque em branco para Elias e falar: meu filho, pode ir lá e falar, porque eu estou garantindo que a tua palavra é a minha palavra. Olha que tremendo. E aí Elias profetiza e vai embora. E quando Elias profetiza, começa uma seca em Israel.
porque não vai haver chuva enquanto Deus não ordenar a Elias que faça chover sobre Israel. E aí começa uma seca, uma crise econômica por causa da seca, as pessoas começam a agricultura começa a entrar em crise, os animais começam a passar fome, o povo começa a passar fome, e é interessante porque nesse período de crise, nós poderíamos pensar, bom, se Elias falou, se Deus usou a vida de Elias para dizer que, olha, não haverá chuva segundo a minha palavra, e o povo estava afastado, então agora que está com a crise, o povo vai se voltar para Deus. Parece simples, mas não é. Porque nesse período de seca, o povo não se volta para Deus. Na verdade, o povo continua adorando a Baal. E isso nos mostra uma lição muito importante para os nossos dias, para hoje, em 2020. Que não é uma crise que vai fazer com que o povo se volte para Deus. Por quê? Eu tenho visto, recebido nas minhas no grupo de WhatsApp, em grupos de WhatsApp, irmãos que me mandam vídeos, áudios falando assim: olha, Deus está usando o vírus para colocar o mundo de joelhos. Olha, Deus está usando a doença para que as pessoas se voltem para Deus, ou para que as pessoas entendam que Deus ainda é Deus e que Deus está no controle. Infelizmente, não é isso que acontece. As pessoas não vão se voltar para Deus por causa de uma doença ou por causa de uma crise. As pessoas se voltarão para o Senhor quando esta palavra for pregada. Então, não adote essa tese de que Deus tem no vírus do Covid-19 um menino de recado. Não, agora sim. A doença, essa pandemia pode ser uma oportunidade para que a palavra do Senhor seja pregada. Então, utilize esse período para ministrar a palavra do Senhor. E isso sim produz conversão. Mas a crise em si, ela não vai produzir conversões, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como eu sempre ensino, a questão não é simplesmente ouvir a palavra de Deus, mas sim a fé vem pelo ouvir a partir do momento em que essa fé é produzida em nossos corações, quando através dela nós ouvimos a voz do Senhor. Então, não foi a crise, a seca não fez com que o povo se voltasse para o Senhor. E o povo continuou buscando a Baal. E aí a Bíblia diz que durante 3 anos, o povo, 3 anos de seca, não foram capazes de fazer com que o povo se voltasse para Deus. E é interessante porque nesse período, nesses 3 anos, Elias começou a ser caçado, perseguido em Israel. E Jezabel, ela tinha alimentava um sentimento, tratava isso como pessoal. E observe algo que é muito interessante, porque Elias estava sendo perseguido por fazer a vontade do Senhor. Então, se você está fazendo a vontade de Deus e está sendo perseguido, fique em paz, porque o Senhor é contigo e você vai ser guardado e livre de todo o mal. Amém? Porque o Senhor conhece aqueles que são seus. Bom, muito bem. Então, Elias, ele foge após a profetizar para Acabe e Jezabel, e ele começa a fugir, ele foge e começa a viver milagres.
ele é sustentado por corvos ali no ribeiro de Querite, ele vai ser usado para abençoar uma viúva, ele vai ser usado para ressuscitar o filho da viúva. E aí a Bíblia diz que no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias e disse: apresenta-te ao rei Acabe, porque eu vou derramar chuva sobre a terra. E Elias ele vai se apresentar ao rei Acabe através de Obadias, né, que era servo do rei Acabe, que havia escondido os profetas do Senhor, e Elias tem um encontro com Acabe. E ao encontrar-se com Acabe, Elias propõe um desafio ao rei Acabe. Ele diz o seguinte: olha, vamos juntar todo o povo no Monte Carmelo e vamos oferecer um sacrifício. Você oferece um sacrifício a Baal e eu vou preparar um altar ao Senhor e você prepara um altar para Baal. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Aí o rei Acabe, tanto o rei Acabe quanto o povo que ouve essa palavra diz: boa essa palavra. E é interessante porque às vezes nós não atentamos para entender por que o povo aceitou de tão bom grado essa palavra. Por quê? A necessidade do povo naquele momento não era fogo, era água. Porque após 3 anos de seca, o que o povo mais precisava era chuva e não fogo. Mas o desafio proposto por Elias visava um único e exclusivo objetivo: mostrar que Baal não era Deus, porque Baal era conhecido tanto o Deus da prosperidade quanto o Deus da tempestade. Então, se tanto os 450 profetas de Baal, mais os 400 profetas da rainha Azerá, da deusa Azerá, parecia ser fácil, porque se ele era o deus da tempestade, era só enviar um raio do céu e o holocausto que foi preparado por eles seria consumido com tranquilidade. Então, ao ouvir a proposta de Elias de fazer um desafio do fogo no Monte Carmelo, eles pensaram o seguinte nos seus corações: bom, é fácil, né? Baal, Deus da tempestade, Deus que responde com fogo, vamos ganhar isso de lavada, né? Ou, como dizem por aí, vamos ganhar esse desafio com os pés nas costas e de vez vamos exterminar esse culto ao Senhor. Parece fácil, mas não é. Bom, e aí, como nós dissemos, a necessidade do povo naquele momento era água, mas Elias propõe o desafio do fogo ali no Monte Carmelo. Eu não vou me alongar sobre a questão do altar, porque nós já tratamos disso na ministração passada. E talvez você devia se perguntar: bom, mas por que fogo? Por que Elias propõe fogo? Que Deus derrame fogo sobre o altar. Porque é muito importante entendermos algo que é fundamental para a nossa vida cristã. O fogo de Deus, ele nos prepara para desfrutarmos das bênçãos que virão sobre as nossas vidas. Então, Deus não poderia derramar a sua chuva abundante se o coração do povo não retrocedesse, para que esse mesmo povo que estava ali assistindo, eles deveriam se voltar a Deus. Então, Deus não poderia derramar chuva se aquele povo não compreendesse que era Deus que estava fazendo todas aquelas coisas. Por isso, um desafio do fogo. E também por quê? A necessidade do altar. Porque, como nós dissemos na ministração passada, o altar é o nosso ponto de encontro com Deus. E isso nos mostra uma coisa, né? Esse desafio do Carmelo, ou desafio do fogo, nos mostra o seguinte: que o altar, ele tem que ser reparado, mas ele não pode ficar sem sacrifício.
Nós, como a Bíblia nos ensina, nós não podemos aparecer diante do Senhor com as mãos vazias. Nós temos que oferecer algo. E esse algo que tem que ser oferecido tem que ser no altar. E se você oferece, você vai se perguntar: bom, mas como é que eu vou saber se Deus se agradou do meu sacrifício? Quando o Senhor derrama fogo sobre o altar. Fogo no altar é o verdadeiro sinal de que Deus recebeu a tua oferta e que vai nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Bom, e o propósito do desafio do fogo é produzir conversão, produzir transformação de vida. Sem transformação de vida, não há bênção do Senhor que venha, não há a bênção do Senhor que venha a suprir a todas as nossas necessidades. Bom, e aí Elias começa o desafio dizendo o seguinte: bom, já que vocês são em muitos e eu estou sozinho, então pode começar. Comecem invocando Baal para que Baal derrame fogo sobre o altar. E aí a Bíblia diz que eles prepararam o altar, eles degolaram o bezerro, colocaram ali sobre o altar. E aí a Bíblia diz que era a 3ª hora da manhã, ou seja, era 9 horas da manhã, quando eles começaram a invocar Baal. E aí eles invocaram, começaram a gritar, a clamar. Aí começaram a se desesperar porque o tempo passava e Baal não respondia. E eles gritavam: Baal, Baal, responde-nos! E Baal não respondia. E aí a Bíblia diz que Elias, a certa hora, depois do meio-dia, começou a, como diz assim, tirar onda. Falou: olha, vai ver que ele foi viajar e não voltou ainda. Vai ver que ele foi no banheiro. Olha, mas ele é Deus. Vai que ele responde. E eles chegaram a desespero tal que a Bíblia diz que eles começaram começaram a praticar automutilação. O que é isso? Eles começaram a cortar o seu próprio corpo e derramar o seu próprio sangue diante do sacrifício no altar. Bom, esse espetáculo durou até as 3 da tarde. E aí Elias já disse: tá bom, chega, já deu. Bom, Baal não respondeu, Baal não é Deus. E aí Elias chama o povo a si e diz o seguinte: chegai-vos a mim. E ele chega, o povo se chega a ele, e aí ele diz ele prepara um altar. Aí, como nós já dissemos, ele repara o altar, toma as 12 pedras e ele edifica o altar do Senhor. E ele diz: olha, a Bíblia diz assim, que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 32, e diz assim: e com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. E depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E aí ele fala que armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto sobre a lenha. E ele disse: fazei uma segunda vez. E fizeram uma segunda vez. Olha, façam a terceira vez. E eles fizeram uma terceira vez. Então foram 12 cântaros de água. Então foi muita água. E aí a Bíblia diz que de maneira que a água corria ao redor do altar. E ainda, e aí todo aquele buraco cavado, ele se encheu de água. E aí Elias, após as 3 horas, ele faz uma oração dizendo assim: ó Senhor, Deus de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste o teu coração tornar para trás. E aí a Bíblia diz que caiu fogo do Senhor e aí consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Muito bem. Então, e a Bíblia diz o seguinte, que o fogo, ele consome todo o sacrifício
feito ali por Elias, e o povo realmente torna o seu coração para o Senhor. E ao ver que Deus havia respondido com fogo e que Deus ainda era o Deus de Israel. E isso é muito importante, porque esse episódio nos traz muitas lições importantes. Por quê? Porque hoje, meus irmãos, é um dia em que nós devemos preparar os nossos corações para que a oferta que nós colocamos diante do altar dele, o Senhor venha com fogo e consuma todo o sacrifício que colocamos diante dele. E eu tenho certeza que o Senhor fará algo novo em nossas vidas a partir de hoje. Então nós precisamos compreender quais são o que foi oferecido no altar e o que isso pode nos ensinar. Porque quando nós entendemos o que deve ser sacrificado, nós entendemos, nós nos preparamos para que o Senhor, o fogo de Deus, venha consumir esse sacrifício e que a nossa vida seja transformada de uma vez por todas. Então a Bíblia diz que o Senhor consumiu alguns elementos. O primeiro deles é a carne, depois a Bíblia diz que é o holocausto, né? A carne é o holocausto. A Bíblia diz que consumiu a lenha e as pedras, o pó e a água. Então nós vamos compreender o que Deus está nos ensinando a partir desses elementos. O primeiro dos elementos, a Bíblia diz que é o holocausto, é a carne. E quando nós falamos de carne, nós falamos da nossa, a Bíblia nos ensina que é a nossa natureza carnal. E carne, irmãos, é tudo aquilo, todos os desejos, vontades, apetites que nos fazem, nos levam a pecar e nos distanciam de Deus. E a Bíblia diz que a carne, ela deve ser oferecida no altar, ou seja, ela tem que ser sacrificada. Porque não adianta, se a carne não for sacrificada, ela não permanece no altar. Altar e carne são antagônicos, é como água e óleo. A carne não tem prazer em adorar a Deus, então ela tem que ser sacrificada. E ela tem que ser não só sacrificada, mas consumida pelo fogo do Senhor. Porque tem coisas, meus irmãos, que parecem fáceis. Por exemplo, parece que é fácil sacrificar carne. Não é. Porque nós falamos, é fácil, eu tenho que só sacrificar carne. Não é verdade. A carne é algo muito difícil, é algo que nós temos que lutar com ela todos os dias, porque ela faz parte da nossa natureza. Aos irmãos da Demasa, nós passamos desde janeiro até algum tempo atrás estudando sobre essa questão de como carne, a batalha entre carne e espírito, como ela é terrível, porque é difícil vencer a carne, é difícil você vencer a carne simplesmente com a sua força de vontade, não é possível. Pergunte a uma pessoa que ela teve problemas com álcool, problemas com drogas, se é fácil. Se é fácil. Para quem nunca bebeu, para quem nunca usou drogas, é fácil, olha, é só parar, né? Mas vai falar isso para quem sente as dores da abstinência. Isso é terrível, isso nos dá uma dimensão de como atua a carne em nossas vidas. Então a carne ela tem que ser sacrificada, e ela é sacrificada no altar. A Bíblia diz lá em Gálatas que já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na fé, agora vivo no Filho de Deus. A carne tem que ser sacrificada. Então, e não pense que isso é algo fácil. É algo muito difícil, é algo que exige renúncia. Então é você realmente abrir mão em nome de um propósito maior, ao qual é feito com o Senhor. E isso só pode ser feito no altar. A lenha, ela fala das nossas fraquezas. Aquela vontade de desistir. Você começa uma coisa e, de repente, vem as primeiras dificuldades, as primeiras críticas, e nós achamos que isso não é para nós. A lenha, ela pega fogo fácil, mas também apaga fácil. Então,
Quantos de nós começamos muitas coisas e terminamos tão rápido quanto começamos? É a mesma coisa de dizer assim, olha, quantos crentes né, vão se reconhecer nisso? Agora que nós estamos em casa, falando, olha, quando a igreja voltar, eu vou voltar e vou fazer a obra. E aí manda aquele zap para o pastor falando, pastor, eu vou fazer a obra. E aí o pastor com certeza vai lembrar de você, vai falar assim, irmão, e aí, vamos fazer? Então, pastor, eu acho que não era para mim. Então, isso é lenha. Quantas vezes você começa um curso e não termina? Eu vou começar a fazer aula de música e não termina. Eu vou fazer uma faculdade e não termina. Isso é lenha. Isso é algo da alma humana. Mas o Senhor, nessa noite, tem algo importante. Coloca essa tua fraqueza que o Senhor conhece diante do altar dele, porque o fogo de Deus descerá sobre a tua vida e você terá foco, você terá determinação, você será uma outra pessoa quando o Senhor começar a tomar conta da sua vida. O Senhor simplesmente não vai habitar em você, ele vai dirigir a tua vida. Se você tem essa fraqueza que, puxa vida, você começa uma coisa e vem a primeira dificuldade, você quer desistir e nunca termina nada. Às vezes começa o negócio e termina, começa o negócio, desiste, começa outro, desiste, e aí você começa a ter a sensação de que você é um fracassado, de que você é uma fracassada, e não é, você não é, você é serva de Deus, você é servo de Deus, o Senhor vai transformar a tua vida. Creia nisso. Bom, o outro elemento que deve ser consumido pelo fogo de Deus são as pedras. As pedras, elas tratam das adversidades, das críticas, do julgamento. Quando você começa a fazer algo, seja para o Senhor, ou seja mesmo até para você, ou para a sua família, todos nós estamos sujeitos a críticas. Se você não quer receber críticas, eu vou te dar um conselho: não faça nada. E olha que ainda assim você será criticado por não fazer nada. Bom, se você faz alguma coisa e é criticado, e se você não faz, é criticado, então seja criticado por algo que você está fazendo. E principalmente quando nós nos colocamos a fazer algo para o Senhor, as críticas elas virão com toda certeza, porque a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo que aqueles que desejam viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, não se preocupe, isso é natural, as perseguições são naturais, as críticas são naturais, elas virão, mas nós temos que entender que quando nós andamos com Deus, quando nós entendemos que temos uma comunhão, um caminhar junto com o Senhor, nós e Deus somos maioria. Então, se as pedras estão sendo atiradas, coloque-as diante do altar de Deus para que o fogo de Deus consuma e que Deus te dê graça e força para resistir a todas essas coisas. Se as pedras estão sendo jogadas contra a tua vida, faça como Estevão. Ele ministrou a palavra de Deus de forma tão poderosa que os seus inimigos viam o brilho de Cristo no rosto dele. E aí os inimigos dele, os religiosos, eles sentenciaram Estevão à morte. E a Bíblia diz que enquanto jogavam pedras em Estevão, mesmo com as dores das pedradas que eram jogadas sobre ele, Estevão reuniu suas forças e olhou para cima e viu Cristo levantado, Cristo à direita do Senhor levantado, e olhando para ele, ele viu a glória de Deus. Eis que vejo, a Bíblia diz que ele disse assim: eis que vejo os céus abertos. Então, se pedras estão sendo jogadas sobre a tua vida, creia que os céus estão abertos para a tua vida. O outro elemento que foi consumido pelo fogo do Senhor a areia. A areia, ela trata dos momentos difíceis em que nós passamos quando nós estamos buscando ao Senhor. Bom,
nós já falamos muitos, os irmãos que nos acompanham, nós já falamos muito sobre isso, naqueles momentos da nossa vida em que nós nos propomos a buscar a Deus, a orar, a jejuar, a ler a palavra, meditar na sua palavra, viver uma vida reta diante de Deus, mas ainda que façamos todas essas coisas, parece que nada dá certo. A areia, ela trata desses momentos difíceis em que nós buscamos a Deus e que nós temos que fazer muito mais força do que o necessário. É como quem já teve essa experiência de você correr na areia. Existe uma diferença quando você corre no asfalto e quando você tem que correr na areia. Quando você vai correr na areia, você tem que fazer muito mais força do que se você tivesse no asfalto. E além de fazer muito mais força, a distância percorrida é menor e causa muito mais cansaço por causa da força que nós fazemos para correr na areia. Então, nós temos que colocar este momento difícil que nós estamos passando diante de Deus. Coloque diante de Deus, porque o fogo de Deus vai consumir e o Senhor vai te dar vitória. Porque muitas vezes a gente ora e nada acontece. Clama e parece que os problemas se avolumam. Mas isso não é sinal de derrota, isso não é sinal de que Deus não está contigo, não é sinal de que Deus te esqueceu, é sinal de que o Senhor está no controle de todas as coisas, Ele está te vendo. O fato de eu estar ministrando essa palavra para o teu coração agora é que Deus conhece a tua necessidade. Então, coloque diante de Deus este teu momento difícil. Porque não há impossível para Deus, não há impossíveis. Não há nenhum tipo nenhuma causa perdida, nenhum impossível que o Senhor não possa resolver. Não há coração de pedra que não possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Então coloque esse seu momento difícil diante do Senhor. E se você acha que está vivendo, você ora e as coisas não acontecem, você jejua e as coisas não acontecem, claro, nós temos a impressão de que nós estamos vivendo o Evangelho com as nossas próprias forças e de vez em quando dá vontade de desistir mesmo, mas não desista. Por quê? Por mais que você esteja caminhando e as coisas estejam difíceis, sem o Senhor as coisas seriam ainda piores. Então, tenha calma, calma teu coração, o Senhor cuida de todas as coisas. E o último elemento, irmãos, é a água. A água, ela fala das promessas de Deus, porque Elias, ele vai pegar 12 cântaros de água num lugar que estava seco e vai derramar diante do Senhor, para que o fogo de Deus consuma aquilo, a água. E aí você fala, meu Deus, né, se fosse hoje, as pessoas iam olhar e dizer, irmão, mas com essa seca, você pegar 12